Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E como você pode ver aí no título, hoje nós vamos falar sobre sonhar com o demônio, o que significa, né, sonhar com o demônio, ou sonhar expulsando o demônio de alguém, tá? Eu espero que esse vídeo te ajude aí de alguma forma e tire aí um pouco das suas dúvidas, tá bom? Se você já gostou do título do vídeo, se inscreve aí se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, comenta aí se você quiser, me segue no Instagram que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, tá bom? E bora lá então, tá? O que significa sonhar expulsando o demônio ou sonhar com o demônio? Gente, tem 3 tópicos que pode ser, tá? Primeiro, Deus te alertando de algo que está acontecendo. Deus, ele fala com a gente através de sonho também, tá? Tem gente, mesmo pessoas cristãs não acreditam, tem algumas pessoas cristãs que não acreditam que Deus fala através de sonho, mas ele fala sim, tá? Se a gente estiver atento, a gente percebe quais são os sonhos que Deus está falando com a gente mesmo e quais sonhos que simplesmente são sonhos normais, tá? E, e alguns desses sonhos Deus precisa mostrar pra gente poder entender. Eu tive uma experiência nesse tópico aqui, nesse primeiro tópico, que era Deus me alertando de alguma coisa. Teve um dia que eu tinha discutido com meu marido e a gente não resolveu as coisas. A gente foi dormir do mesmo jeito, tá? O negócio tava tão feio que a gente achou melhor não resolver nada. A gente não tava. Enfim, as coisas não estavam entrando. A gente achou melhor não resolver nada e foi cada um dormir do mesmo jeito. Sem resolver nada. O que que aconteceu? Deu 3 e pouco da manhã. Não sei se era 3 e pouco, tá, gente? É costume que a gente fala, né? Mas era de madrugada. E aí Deus me trouxe esse sonho. Eu tava na minha cama, né? Normal. Meu marido tava virado pra lá, pro canto. E de repente eu vi na batente da porta, né, da entrada pro nosso quarto, um demônio. Deus me permitiu ver, né, um demônio enorme entrando pra dentro do nosso quarto, tá? Ele era tão enorme, gente, que ele passava assim. Ele não conseguia passar pelo batente da porta assim, sabe? Tipo, por baixo, não. O batente da porta tava aqui e ele tava assim, porque ele era maior do que o batente da porta. E ele se abaixou pra entrar, pra mim poder ver que aquilo era real mesmo, tá? E ele entrou e ele tava vindo na minha direção. Deus não permitiu ver como é que ele era, mas eu consegui ver o formato dele. Ele tava todo preto, porque o quarto tava muito escuro, sendo que a gente não deixa o quarto escuro, né? Mas o quarto tava mais escuro que o normal. E eu consegui ver os 2 olhos dele, que eram 2 olhos vermelhos. E tava com os dedos enormes assim e pontudos. Aí ele veio assim na minha direção e eu paralisei na hora. E eu não conseguia gritar, e eu só sussurrava e ficava tipo, Tiago, Tiago, sussurrando, e ele não me escutava. E eu tava paralisada, eu não conseguia mais virar o rosto quando ele tava chegando perto de mim. Quando eu ia orar pra que ele fosse expulso, ele não aconteceu nada, porque eu não conseguia abrir a boca e eu começava a clamar em pensamento a Deus. E aí ele veio, ele passou por cima de mim, tá? Aqui é a brecha, tá? Aqui o meu marido tá dormindo desse lado, aqui tava a brecha e eu tava aqui. Aí ele passou por cima de mim, gente, pra vocês terem uma noção, e ele foi, deitou bem na brecha. Na hora que ele deitou, que ele encostou assim no meio da brecha, eu acordei na hora e acordei repreendendo, lógico, né? Aí no outro dia a gente conversou, eu contei tudo pra ele e a gente resolveu, né? Ou seja, quando Deus ele quer te alertar sobre alguma coisa, ele vai mostrar, tá? No tempo que aconteceu isso, não tava afastada de Deus, mas sabe quando você começa a deixar um pouco as coisas de Deus de lado? Tipo, você dá aquela desanimada na fé, sabe? Então, era mais ou menos assim que eu tava. Então, Deus deu aquele sonho pra eu poder, tipo, acordar, pra que eu pudesse entender que, tipo, tem alguma coisa errada aí. Você vai continuar nessa situação? Vocês não vão se resolver? Olha o que tá acontecendo aqui. Por quê? Porque Deus vê o que acontece 24 horas no mundo espiritual, a gente não vê, né? Então, muitas vezes a gente acha que, tipo, quer saber, eu não vou resolver nada, vou dormir assim mesmo, tô de cabeça quente, amanhã eu resolvo. Gente, resolve no máximo possível, tá? Não deixa pra resolver no outro dia. Se você quer dar um tempo, por exemplo, brigaram de manhã, resolve à tarde, não deixa pra resolver no outro dia. Porque, gente, só Deus sabe o que acontece no mundo espiritual. No momento que a gente tá nesse momento de briga, a gente tá em pecado. Então, o que acontece? Porque a gente não tá perdoando a pessoa, né? Então a gente não perdoa. Então a gente dá essa legalidade pro diabo entrar. A gente abre essa brecha, né? E esse espaço na cama, Deus me mostrou que era a brecha que eu tava abrindo para os demônios entrarem na nossa vida. Então, assim, Deus ele fala por sonhos, sim. A gente tem que estar disposto a entender, a gente tem que estar com os olhos atentos para poder ver que aquilo ali era de Deus, realmente, gente, assim.
por mais que eu tivesse um pouco desanimada na fé, eu não tava moscando, né? Eu vi, na hora que eu vi esse demônio, eu já acordei repreendendo, porque eu já sabia que era coisa ruim, né? Que não era coisa da minha cabeça, que era realmente que tinha a ver, porque a gente não, a gente tinha discutido, a gente não tinha resolvido, então eu sabia que Deus tinha me mostrado aquilo, e eu comecei a repreender. E tem vezes que acontece com as pessoas e as pessoas não repreendem, pensam, ah, é coisa da minha cabeça. Não, gente, Deus ele fala através de sonho, tá? No segundo tópico que pode ser que você pode estar sonhando com demônios ou expulsando demônios das pessoas que você não entende, porque você pode ter um chamado na área da libertação, tá? Comigo também aconteceu nesse quesito, tá? O avô do meu marido, ele é pastor e profeta. E quando eu tava namorando ainda o meu marido, eu tinha vindo visitar eles, né, na casa deles, e a gente orou, e aí ele falou, Deus manda te dizer que você tem um chamado na libertação, na área da libertação e da cura, né, e Deus vai usar você para expulsar demônio de várias pessoas, cura, enfim, né, explicou lá. Aí amém, né, por mais que eu tava numa igreja que não entendia nada sobre os dons, eu acreditei, porque eu sempre tive a mente aberta, né, claro que a gente não pode tá dando legalidade sem, né, sem cuidado, né? Mas assim, eu amei, né? Fui pra casa todo, quando foi na mesma noite, gente, porque eu tinha visitado ele, era noite, né? Que eu até foi quando eu saí do meu trabalho, tinha ido pra lá. Quando foi à noite, eu sonhei, Deus me deu esse sonho de como confirmação que o que ele tava falando, que o avô dele tava falando era verdade, que eu tava expulsando o demônio de várias pessoas. Várias, assim, né? Duas pessoas, mas na minha, pra uma pessoa só, praticamente. Pra mim era como se fosse várias pessoas. E, enfim, eu conseguia expulsar esses demônios dessa pessoa. E na hora que eu acordei, gente, o sonho foi tão tremendo que eu acordei, eu fiquei paralisada. Meu celular despertava 4 horas pra me poder levantar pra sair 5 horas pra trabalhar. Mas eu acordei 10 para as 4, de tão paralisada que eu fiquei e não conseguia levantar. Eu ficava paralisada assim com esse sonho porque parecia tão real que eu fiquei paralisada aos 10 minutos até o meu celular despertar e eu não tava conseguindo me mexer. E eu tava paralisada porque aquele sonho parecia tão real que realmente eu consegui entender que era confirmação de Deus naquilo que ele estava falando, né? Naquilo que o avô do meu marido falou através, Deus usou ele para falar pra minha vida, tá? Então, muitas das vezes você tá sonhando e você não tá entendendo por quê. Por que eu tô sonhando expulsando demônio de muitas pessoas? Porque você tem chamado na área de cura e libertação, porque tem muitas enfermidades que são demônios, tá, gente? Que não são simplesmente uma doença, não, que às vezes tem demônios ali por trás trazendo aquela doença ali, então você precisa acordar e ver que o mundo espiritual não para porque a gente quer que pare, né? Então a gente precisa entender, tá? Então Deus ele pode trazer esse sonho para poder falar para você que você tem esse chamado nessa área, tá? Então você precisa ficar atento para você poder ver e fazer a sua parte. Deus ele vai fazer a parte dele para que você conclua o seu chamado, mas você precisa fazer a sua parte também, tá? Não adianta deixar só nas mãos de Deus, não. Eu tenho um chamado nessa área, amém. Na hora que Deus quiser me usar, ele usa. Não, você precisa fazer a sua parte. Não pensa que Deus vai pegar você como se você fosse uma marionete e ele vai conduzir. Você precisa fazer a sua parte, você precisa mostrar pra ele que tá disposto a ser usado do jeito que ele quer usar você, tá? E 3, o que pode ser você sonhar expulsando demônios ou sonhar com demônios em si. Simplesmente o seu subconsciente, tá? Nem todo sonho é alguma coisa um desses dois tópicos que eu falei, ou também nem todo sonho é do seu subconsciente, tá? Porque às vezes você comeu demais e você começou a ter pesadelo, às vezes você foi dormir muito tarde e começou a ter pesadelo, às vezes você não conseguiu dormir direito, né, e começou a ter pesadelos. Então isso acontece, tá, gente? Não é que todos os dias que você vai sonhar com demônios é porque é alguma coisa. Mas seria muito bom você avaliar todos os seus sonhos, tá? Começa a pensar. Eu sempre penso assim pra Deus. Se eu sonho com alguma coisa e eu acordo de madrugada, eu sempre oro pra Deus em pensamento assim. Deus, se for algum sonho que o Senhor quer me mostrar, que eu venha lembrar no outro dia isso. Porque muitas das vezes eu durmo e quando é no outro dia eu nem lembro mais o que eu sonhei de madrugada. Então a gente precisa falar assim pra Deus, né? E aí, sempre quando é algo que Deus quer me mostrar, ele me permite com que eu lembre depois, lá no outro dia, pra me poder comentar com meu marido, pra gente poder ver junto o que pode ser,
tá? Então, peça pra Deus, conversa com Deus. Deus, não deixa eu esquecer. Se esse sonho é o Senhor me mostrando alguma coisa, não deixa eu esquecer esse sonho. E Ele não vai deixar, tá? Porque Deus, Ele não deixa nem os seus filhos enganados, tá bom? E às vezes pode ser sim do seu subconsciente, mas aí, Priscila, eu tô tendo muitos sonhos, eu tô achando muito estranho. Então pode ser um desses dois, tá? Ou às vezes também, como já aconteceu comigo, às vezes você perdeu um parente seu e você começa. Eu perdi um parente, um dos meus parentes, eu já perdi 4 parentes, mas teve um que eu perdi que eu fiquei sonhando a semana inteira com essa pessoa. Só que eu sonhava a semana inteira com essa pessoa endemoniada. Então, assim, a gente precisa entender, né, o que acontece. Essa pessoa tá com Jesus, essa pessoa morreu com Jesus, o que quer dizer? Entendeu? Então, assim, a gente precisa avaliar cada sonho. Mas às vezes simplesmente você não teve uma boa experiência, às vezes você até mesmo assistiu um filme de terror, como já aconteceu comigo também, e você fica. A sua consciência fica lá, né? Pensando. Teve uma vez, gente, que eu tava até. Eu nem era casada ainda, eu tava lá na minha mãe dormindo. E aí o meu irmão tava assistindo Scooby-Doo. E não sei se vocês já repararam, mas os monstros do Scooby-Doo tem aquela voz bem grossa que parece voz de demônio mesmo. E, e eu lembro que a televisão tava muito alta. E eu tava dormindo, né? Já era de manhã, ele tava assistindo, mas eu tava dormindo. A voz do monstro do Scooby-Doo da televisão entrou na minha mente e eu comecei a ter pesadelo com aquela voz, falando exatamente as mesmas coisas que tava falando naquele desenho. Então, simplesmente eu comecei a ter pesadelo simplesmente porque eu tava ouvindo, dormindo, mas ouvindo a voz daquele monstro do Scooby-Doo. Então eu comecei a ter pesadelo simplesmente por causa disso. Então a gente tem que ver que às vezes não tem nada a ver, às vezes é coisa da nossa cabeça, às vezes é do nosso subconsciente mesmo, às vezes é porque a gente comeu demais ou qualquer outro motivo. Mas é bom você sempre avaliar, tá? Sonhou com o demônio, já acorda, já fica tipo pensando o que pode ser aquilo. Não fica achando que é simplesmente um sonho, tá? Porque Deus ele fala através de sonho e ele mostra. A gente precisa estar atento para poder ver o que pode ser, tá? E se for realmente algo assim, Deus ele sempre vai trazer muitas vezes o mesmo sonho ou muitas vezes sonhos relacionados com aquela mesma coisa. Por exemplo, com aquela mesma pessoa às vezes, tá? Então assim. Então a gente precisa estar atento, tá bom? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero poder ter ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Se vocês quiserem indicação de vídeos, tá, gente? Pode deixar aqui nos comentários que eu vou tá preparando os vídeos que vocês me pedirem, tá? Ou pode me mandar lá no direct do Instagram. E eu tenho um recadinho pra vocês, antes que bata o tempo, que já tem 12 minutos de vídeo. No mês de junho, agora, eu vou estar fazendo uma série de vídeos sobre libertação, tá? Sobre libertação e sobre demônios. Então eu vou estar explicando pra vocês tudo que eu puder explicar sobre esse sentido, sobre maldições e sobre demônios, tá? Que às vezes a sua vida tá parada, você não entende por quê, e é simplesmente porque você tá com uma maldição ativa na sua vida, tá? E no momento que ela for quebrada, a sua vida vai fluir, a sua vida vai andar, independente de qual área da sua vida tá presa através de uma maldição, tá? Que é isso que é coisas pouco pregada nas igrejas, mas que existe, tá? E as pessoas precisam entender isso, tá bom? Então não vai ter palavra no mês que vem, tá? Porque eu tenho uns 10 vídeos pra fazer, gente. E mês que vem eu tenho outros planos, então eu não sei se eu vou estar conseguindo trazer vários vídeos durante a semana. Então eu quero fechar esse mês de junho com todos os vídeos publicados aí em nome de Jesus. Esse é o meu plano, né? Se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo, tá bom? E eu quero vocês atentos assistindo cada vídeo, que eu vou estar ensinando como vocês podem estar quebrando essas maldições, assim como Deus me conduzir pra fazer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não perca mês que vem, tá, gente? Em nome de Jesus, que vocês fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!